Fala pessoal, ainda estamos aqui vivendo uma situação de crise de certa maneira, né, com essa questão do coronavírus. Então eu resolvi falar para vocês sobre um assunto importantíssimo, é o assunto mais importante no que se refere a investimento, que é a reserva de emergência, ou fundo de emergência, né? Então, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, que isso ajuda bastante a gente. Eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Bom, a gente está vendo aí, infelizmente, muita gente que vai ficar sem trabalho, vai ficar sem uma renda, né, por um tempo, ou vai ter seu salário reduzido, né, por causa do Covid-19. Essas pessoas, provavelmente, muitas delas não têm uma reserva e vão passar aperto, vão precisar de empréstimo, vão precisar se endividar e vão passar nervoso. Mas é claro, você que está aqui, está me ouvindo e já me ouve há muito tempo, tá de parabéns, porque você tem sua reserva de emergência e tá tudo bem para você. E é sobre ela que a gente vai falar hoje. Ela é o mais importante para o investidor, né? Esquece investir, esquece ações, esquece renda fixa. Enquanto você não tem uma reserva de emergência, você não pode pensar em investir em absolutamente nada, né? Uma reserva de emergência, ela é composta aí mais ou menos por 3 a 6 vezes os seus rendimentos mensais ou seus gastos mensais. Aí você tem que usar um pouquinho de bom senso, né? Você é de repente um funcionário público ou um empregado seletista com muito tempo de casa, enfim, se você tem uma certa tranquilidade, você é solteiro, mora sozinho, não tem gasto, mora com os pais, sei lá, 3 meses pode ser um bom parâmetro para você. Agora, se você é empresário, é casado, tem 2 filhos, cara, aí não dá, né? Pelo menos 6 meses, mas acho que até poderia ir 9, 12 meses aí de gasto, porque numa situação dessa a gente se aperta mesmo, né? Não tem o que fazer. O que eu quero deixar bem claro é que cada pessoa tem que decidir o tamanho da sua reserva conforme a sua rotina, conforme a sua vida, né? A reserva que eu faço talvez não seja suficiente para você que tem filho, que é talvez um autônomo e que hoje está passando por maus bocados por causa desse Covid-19, que deixou muita gente em casa. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os requisitos, né, do investimento para ser uma reserva de emergência, uma boa reserva de emergência, né? Primeira coisa, esquece rentabilidade. Não tem rentabilidade, não tem nenhuma prioridade para você escolher a reserva de emergência. O foco tem que estar na disponibilidade, né, na liquidez e na segurança. O que significa? Primeiro, tem que estar disponível para usar na hora que você precisar. Tem que ser um investimento que você pode usar de sábado, de domingo, de feriado, em dia de crise, em dia que está chovendo canivete, em qualquer dia. Esse é fato. Aí a gente já pode começar a excluir algumas coisas, né? Fundo de investimentos presta? Não presta, porque dificilmente você consegue resgatar na hora e no domingo. Então, corta fundo de investimento fora. Porque se você precisar de dinheiro no domingo, você vai ter que se endividar. CDB presta? Dificilmente. Mesma coisa, você não consegue resgatar no dia. Fora que é um negócio que CDB não é seguro, né? Tirando o CDB de bancos muito grandes, qualquer CDB, que geralmente é o que os amadores vão atrás, aquele CDB lá que paga 120% do CDI, que é daqueles banquinhos que abriram ontem, enfim, que de vez em quando quebram aí a gente fica sabendo. Aliás, uma crise dessa aqui é bem possível que algum venha a quebrar. Então, elimina fundo, elimina CDB. Aí tem a questão do Tesouro Selic. Muita gente gosta do Tesouro Selic, muita gente aí recomenda o Tesouro Selic, mas você tem que estar ciente que o Tesouro Selic, às vezes, não está disponível. Primeiro que ele não está disponível de final de semana, ponto. Segundo que às vezes simplesmente suspende a negociação do Tesouro, né? Houve aí uma iniciativa, aparece do Tesouro Direto, que não vai mais suspender o Tesouro Selic, né? Porque ele não tem volatilidade, né? Mas enfim, eu não confio ainda tanto, eu acho que por um período a gente pode aguardar um pouco antes de começar a deixar a reserva de emergência no Tesouro Selic. Eu sei que influencer manda colocar no Tesouro Selic, eu sei que youtuber gosta do Tesouro Selic, eu sei que analista gosta também. Eu gosto, mas a questão é, e se você precisar
uma sexta-feira à noite, você precisa de um dinheiro lá para pagar uma cirurgia, uma internação de urgência que seu pai está precisando. Você não vai ter, você vai precisar esperar, ele vai ter que ficar lá no hospital até a segunda-feira, né? Ou vai ter que esperar o plano, o SUS, enfim. Então, reserva de emergência, eu recomendo, sempre recomendo, poupança, caderneta de poupança de banco grande, hein? Não vem com banquinho novo, banquinho digital, não, banco grande. É Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, enfim, é esse tipo de banco. Porque você sabe que é sólido. Um banco desse quebrar precisa de muito esforço, né? Muita desgraça junta. E eu falo para vocês que a rentabilidade dela, na verdade, se a gente avaliar corretamente, ela nem é tão baixa assim. Por quê? Se você tem uma poupança que tem lá resgate automático e você deixa de usar o cheque especial, nem que seja por um dia no ano, já está melhor do que a rentabilidade do Tesouro Selic, do que o fundo, do que qualquer coisa. Porque um dia de cheque especial corrói a rentabilidade de qualquer coisa. Então, não tem justificativa para deixar em qualquer investimento que não seja caderneta de poupança, né? Eu sei que não está na moda, eu sei que a modinha é falar que não é para deixar na poupança, que poupança não rende. Realmente, não rende. A questão não é para render, né? Você não está deixando esse dinheiro lá para ele dar lucro para você. A única coisa é que ele está te poupando de pagar juros de cheque especial, de atrasar a conta ou de sofrer uma coisa pior, né? Enfim, pagar coisa de taxa de cartão de crédito, do rotativo, né? Ou tem uma situação dessa aí que você não pode operar um ente querido porque você não tem lá o dinheiro de pagar a cirurgia à vista, porque só tem um médico que faz no Brasil e ele só vai fazer depois que tiver o dinheiro na mão dele. Isso acontece, né? É comum? Não, mas acontece. A reserva de emergência é para emergência. E só para dizer para vocês, quem fez a reserva de emergência, quem já tem essa crise que não é legal para ninguém, não é boa para ninguém, aliás, é um problema grave, né? Para muita gente, mas está sobrevivendo numa boa, né? Porque tem lá seus 3, 6 meses de gasto guardado e vai conseguir tocar, mesmo que seja autônomo, né? Eu vejo aí muitos dentistas, muito nutricionista, os caras têm que parar, né? Esteticista, vai fazer o quê? Como é que vai atender a pessoa com o risco de passar a doença, né? E essa turma, quem tem a reserva de emergência, tá tranquilo, tá de quarentena, tá na casa dele lá, tranquilo, sem se preocupar se vai faltar alguma coisa amanhã. Quem não fez a reserva de emergência, para essa crise já é tarde demais. Mas vamos fazer para a próxima, né? Porque aí você se garante. E quando você se garante, você pode inclusive ajudar os outros, né? A gente só pode ajudar os outros se a gente garante a nós mesmos primeiro, né? Assim no avião, não é? Primeiro você põe a máscara em você, depois você coloca em quem está perto de você. Então, numa situação dessa, você tem, por exemplo, prestadores de serviço, né? Que vão se dar muito mal, estão se dando muito mal porque não podem vir. Então você tem lá o seu jardineiro, seu piscineiro, sua empregada, todo mundo que trabalha para você, supondo aí que você tenha muitas posses, essa turma vai ficar tudo sem ganhar. Então, se você tem uma reserva de emergência, você pode até se dar ao luxo e falar, não precisa vir trabalhar, mas eu vou pagar aqui para você não faltar coisa aí na sua casa, né? Você só pode ter esse tipo de atitude se você pensou em si mesmo antes, se você se preveniu, se você está precavido. Aliás, recomendo quem tem a condição de fazer isso, né? Se a pessoa tem condições de pagar a sua diarista, mesmo ela ficando em casa, por favor, faça isso. Acho que é uma atitude muito digna e com certeza ela vai apreciar muito isso, porque senão esse pessoal realmente está enrolado, né? Eu não acho que a diarista sua tenha uma reserva de emergência. E a reserva não serve só para te salvar de emergências, né? Às vezes você tem aí uma coisa positiva, uma promoção muito boa de uma viagem que você queria fazer, só que você tem que pagar à vista. Você vai lá pagar à vista, né? No começo do ano você paga lá PTU, PVA, tudo à vista, né? Você tem um desconto, isso é bom para você. Então, a reserva de emergência não é só para desgraça também, tem muita coisa boa. Sempre tem que ter esse dinheiro com liquidez imediata lá no seu banco, de preferência num bancão, né? Um banco que não vai dar problema. Tem uma coisa que o pessoal me pergunta às vezes, que é, eu tenho uma reserva de emergência no banquinho digital lá que tem a conta remunerada pelo CDI. Gente, emergência não é brincadeira, é sério, né? Você vai ter conta num banquinho digital que abriu ontem, que até ontem nem banco era, e aí uma hora você vai precisar desse negócio, você não vai conseguir sacar, né? Emergência acontece, às vezes acontece para todo mundo, não só para você, né? Não pensa que vai estar tudo normal o dia que for uma emergência.
Porque se acontecer uma emergência nacional e todo mundo tiver que sacar dinheiro, pode ter certeza, os banquinhos digitais vão ser os primeiros que não vão ter dinheiro para te entregar, né? Então, emergência é coisa séria, não brinca. Reserva de emergência é na poupança de banco grande, de bancão. Então, pessoal, se vocês não são inscritos ainda no canal, por favor, se inscrevam, isso ajuda bastante. Deixa aí seu comentário, não deixa de fazer sua reserva de emergência antes de investir, não depois. Não vai comprar ações para depois fazer uma reserva de emergência. Primeiro faz a reserva de emergência, tenha lá 3 a 6 meses de gasto, ou até mais, dependendo da sua situação. Depois a gente começa a fazer investimento. Com certeza você não vai se arrepender e vai te dar um retorno, assim, o que você vai deixar de perder com isso vai ser fantástico. Então, até o próximo vídeo.